Barroso diz que a articulação global da extrema-direita nas redes sociais. Temos uma subpauta. Barroso diz que a STF enfrentou adversários da democracia durante o governo brasileiro. Durante o governo Bolsonaro. O presidente do Supremo Tribunal Federal disse que é preciso combater o discurso de ódio nas redes sociais. Vou passar o primeiro comentário para o Gustavo Lopes, deixando a pergunta para ele. O judiciário ele tem que combater alguma coisa? Assim, claro, o judiciário está lá para promover a justiça, mas acho que causa muita estranheza um judiciário que fala assim, ajudamos a combater, não é que foi a palavra que ele usou, manter a democracia no Brasil. Como assim, né? Esse é o papel do judiciário, Gustavo? Sem dúvida que não, né, Paulo? Mas eles estão se colocando já tem um tempo, inclusive eles admitem isso publicamente como atores políticos, né? O judiciário hoje no Brasil, sobretudo o STF, se tornou um poder político, e não deveria ser, eles não têm essa prerrogativa constitucional, mas eles arrogaram para si esse papel e estão atropelando, inclusive, o Congresso, né, em muitas circunstâncias, né? Eles atropelaram o governo Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, a gente fez um levantamento durante o governo, houve mais de, se não me engano, 250 interferências diretas do STF no executivo, diretas, assim, em relação a nomeações, em relação a políticas públicas que o governo estava pretendendo colocar. Então, houve essa... Hoje, claro, hoje eles fazem parte do mesmo time ali, né? É um grupo, é um sistema, é um clube, né? Eu costumo dizer, que atua nessa nossa democracia trans aqui no Brasil. É ditadura, mas se identifica como democracia. Agora, isso que o Barroso fala, e ele tem falado isso repetidamente, né? Essa questão do discurso de ódio, precisamos preservar, e por isso precisamos... claro que eles não vão falar censurar, né? Eles dizem que eles precisam equacionar algumas questões nas redes sociais, porque justamente que eles querem controlar o discurso, não é um discurso de ódio, eles querem controlar o discurso da oposição. Simples assim. E o Barroso, veja, enquanto o Moraes tem um papel de ser o cara, digamos assim, uma linha de frente na porrada, o Barroso é o cara que faz a linha discursiva do Supremo, ele que dá o tom do discurso do Supremo. Então ele está usando essa questão da defesa da democracia, entre aspas, há muito tempo, né? Desde as eleições lá de 2022, ele vem falando, estamos aqui para defender a democracia, preservar a democracia, quando na verdade eles estão atuando exatamente no sentido contrário. Se há algum golpe no Brasil, porque eles gostam muito de falar isso, né? O golpe está em curso exatamente hoje, quando os direitos estão sendo cerceados, a liberdade de expressão está sendo cerceada, inclusive a própria, tanto o sistema judiciário quanto o Congresso tem atuado para legalizar uma censura que eles já fazem hoje de forma ilegal no Brasil. Então, é interessante olhar o discurso do Barroso, porque o Barroso é o cara que dá a linha, ele dá o tom do Supremo, enquanto o Alexandre de Moraes é o cara mais da ação, o Barroso é o cara mais do discurso, e sempre ele fala, né, em nome da democracia, em nome da liberdade, em nome do amor, quando na verdade é exatamente o contrário. Obrigado, Gustavo. Passar o próximo comentário para a Lili. Eu acho que o Gustavo... Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que o Gustavo traçou aí um belo quadro de como que as ordens funcionam ali, né, no órgão que está à frente da tirania no Brasil, a ditadura do Brasil. É o consórcio, né, entre o PT e o PMDB, o Alexandre representando o PMDB, né, a direita, a esquerda fabiana, os globalistas, e o Barroso representando os comunistas, o Foro de São Paulo, o PT, nós sabemos disso. Agora, eu senti assim, sabe, dá pra gente sentir na fala dele, quando a gente lê, que ele tá doidinho, que ele tá dodói, né, que ele tá preocupado, talvez. Quando ele diz aqui né, quando a manchete coloca que ele diz que há uma articulação global da extrema-direita nas redes sociais. É por quê, né? Porque foi através das redes sociais que Jair Messias Bolsonaro divulgou a campanha dele, o trabalho dele, ascendeu à presidência e que o povo começou a acordar para a realidade. A grande mídia perdeu o monopólio das informações, né? Perdeu o controle, esse poder de manipulação da mente das pessoas. E, além disso, essa articulação global deve ser realmente porque agora ele deve estar considerando a possibilidade de não
ir a Portugal mais dar palestra, ou a Boston, ou a Nova York. Tá ficando com um filme queimado, né? Internacionalmente. E isso não vai parar. Essa articulação da extrema-direita global, que ele adora colocar em termos pejorativos, como a extrema-direita, enfim, dos conservadores, das pessoas que lutam pela liberdade em países distintos, essa articulação só vai aumentar. Nós não vamos parar. Tem brasileiros em todos esses países que estão, de alguma forma, ascendendo na luta contra o comunismo e a tirania. Tem brasileiros na Espanha fazendo esse trabalho, tem brasileiros na Bélgica, onde recentemente eu fui com a comitiva dos parlamentares, brasileiros lá fazendo esse trabalho, brasileiros na Grã-Bretanha, brasileiros até na própria China, na própria Ásia. Aqui nos Estados Unidos, então, nem se fala, né? E não é só eles, os nossos políticos, o nosso poder legislativo, os nossos deputados estão literalmente se deslocando para conversar com outros parlamentares que também estão lutando pela liberdade nos países deles. E não há nada que ele possa fazer para parar, porque eles não vão conseguir, por mais que eles tentem censurar as redes sociais, até lá tem todo um trabalho, e o brasileiro está acordando para o fato de que muito rapidamente nós podemos nos tornar a Venezuela. Então, eles podem até tirar a nossa... tirar o nosso acesso às redes sociais, mas eles vão ter muito trabalho, porque a gente não vai cair entregando a bandeja, a gente vai cair atirando, né? A gente vai cair, de uma certa forma, lutando pelo que é nosso, que é a liberdade, né, que Deus nos deu. É um direito natural, não é um direito garantido pela Constituição. A Constituição, ela não tinha que fazer... Aliás, né, o poder legislativo não tinha que se meter nisso. Isso é um direito dado por Deus. E nós sabemos disso e nós vamos continuar falando. Agora, quando ele diz que o STF enfrentou adversários da democracia durante o governo, eu acho que assim, eles estão tornando o termo democracia algo realmente tão banalizado, tão pejorativo, que falou em defender a democracia, a gente já até trinca assim, né? Quando ele diz lá que a liberdade de expressão não é a liberdade de agressão, né? Quando ele rouba as palavras do Alexandre de Moraes para defender o que ele pensa, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Patético, né? Uma forma de censura e que o STF enfrentou adversários, o ápice, né? A instituição que representa a máxima do poder judiciário, que é a mais politizada do Brasil, que é a cabeça da ditadura do Brasil, fica soltando por aí, né, que eles enfrentaram adversários durante o governo Bolsonaro. Eles, na verdade, tentaram destruir o governo Bolsonaro. Eles, na verdade, se meteram, o judiciário atropelou o legislativo e atacava, né, constantemente o executivo. Estava ouvindo a Lili falar, Gustavo, e pensando numa analogia que... Não sei se eu ouvi ou se eu pensei nisso meses atrás, né? Uma vez eu estava comentando num outro programa, até era no Braddock. Acho que você é comentarista do Braddock também, né, Gustavo? Uhum. Imagina um juiz de futebol. O juiz de futebol, acho que é um bom exemplo para a pessoa entender, porque às vezes a gente fala sobre o judiciário e como é um dos três poderes de uma república, né, de uma democracia, assim. Então a pessoa às vezes, é uma coisa distante, né? Se o legislativo faz, se o executivo faz, então eu acho que o judiciário também pode fazer, né? De repente aí, né? Então, mas quando a gente traz uma coisa um pouco mais palpável popularmente, assim, como um jogo de futebol, você não imagina um juiz saindo do campo, do campo, acabou de apitar e fala assim, vencemos os adversários Juiz nem no campo de futebol e nem no judiciário brasileiro, ele não está ali para derrotar adversário nenhum, ele está ali para avaliar, né, avaliar os autos, né, as provas, e constatar se aquilo procede ou não procede baseado na Constituição. Agora,
derrotar adversários. Quem tem que derrotar adversário, tanto numa partida de futebol ou num imbróglio judicial, vamos dizer assim, quem tem um adversário são as partes de um processo, né? O juiz não é parte, ele tem que derrotar ninguém, ele não é parte nenhuma, né? Acho essa... Sem dúvida. Porque, na verdade, né, como eles estão fazendo algo que vai muito além das prerrogativas dele, eles estão usurpando a lei, inclusive, no Brasil. O próprio Musk fala isso, né? Eu estou aqui seguindo as leis brasileiras que sequer vocês estão seguindo. Mas, para justificar tudo isso que eles têm feito, desde lá de trás, eles precisam criar essa narrativa. Olha, nós estamos fazendo isso, mas é em defesa da democracia. Nós estamos destruindo a democracia em defesa da democracia. É isso que eles fazem. Então, eles precisam confirmar sempre essa narrativa. Houve uma tentativa de golpe, a extrema-direita, há uma teoria da conspiração, precisamos proteger a pobre democracia brasileira. Não, eles estão atacando a democracia. Só que, como toda a esquerda faz isso, eles subvertem a linguagem para dar a entender que eles são os grandes protetores, quando, na verdade, eles são os grandes vilões da história. Lili, tu travou, não sei se tu tinha terminado de falar. Ficou travada, com a tua imagem ficou congelada. Não, eu já estava nos finais, assim, eu ia falar um pouquinho, né, sobre como ninguém para eles, realmente, porque o Senado ou é acovardado ou refém. O Senado é refém, né? Isso demonstra aí um claro problema na nossa legislação, no nosso sistema de freios e contrapesos, porque se os processos do Senado são julgados no STF, o STF, obviamente, vai chantagear. Inclusive, existem muitas histórias, né? E são especulações, eu jamais falaria isso aqui ao vivo, mas existem histórias da forma com que o Alexandre chegou onde ele chegou, né? E são, assim, são histórias que você para e pensa, é uma horda de chantagistas ali, e aí os senadores ficam reféns do Supremo Tribunal Federal e não fazem o que tem que ser feito, né? E aí o que a gente vê? A gente vê deputados federais, ou seja, a Câmara dos Deputados que tem que fiscalizar o executivo, a gente vê eles saindo da zona de conforto deles, né, da bolha de competência deles, e indo fazer essas denúncias internacionais, porque eles não podem fazer o que o Senado deve fazer, né? Então eles estão fazendo o que eles podem, né? Os nossos senadores vão ficar marcados na história por isso, por esse silêncio, sabe? Por não pararem o STF, e o Barroso, sem dúvida, é um dos piores ali. Agora, deixa ele chorar, né, pelas redes sociais, por saberem que as pessoas utilizam as redes sociais para obter informação, que nem nós estamos fazendo aqui agora. Deixa eles chorarem, porque eles vão se tornar, se Deus quiser, em nome de Jesus, num futuro bem próximo, personas não gratas em todos esses países que nós estamos visitando, e não vão poder mais ir lá para dar palestra. Que dó. Exatamente. Obrigado, Lili.